Bom, boa tarde a todos. Sou Olavo, sou o monitor extensionista, uma espécie de gerente do PX de Campinas. E hoje a gente está fazendo a nossa terceira capacitação coletiva. O núcleo ele começou em fevereiro, as operações, dia 22. Nós já tivemos uma sobre preço, uma sobre técnicas de negociação, e hoje a gente vai ter uma sobre design e competitividade de embalagens para exportação. Eu tenho o prazer de apresentar a Ana Brum, que eu conheci por intermédio do Thiago Terra, que é um dos nossos técnicos aqui. Ela é diretora executiva, dessa vez eu não vou errar, viu, Ana? Do Centro Brasil Design. Eu não vou errar porque eu estou lendo. Então agora eu me sinto mais tranquilo, que eu falei tantas vezes CDB, CDB e CBD. Ana, seja muito bem-vinda, é um prazer conhecê-la aí nas trocas de WhatsApp, aí, seu profissionalismo já ficou latente. Algumas recomendações, né? Nossa capacitação ela vai ser gravada. Só vou pedir a gentileza de, durante a apresentação da Ana, que vocês desliguem o microfone e o vídeo, quebrando um pouco aí um protocolo tradicional no núcleo, você fique à vontade para deixar ele ligado ou não, vai ser o critério. A Ana vai fazer uma apresentação aí de uns 40, 45 minutos, depois nós vamos abrir aí para as perguntas, né? E você fique à vontade também, nesse momento, para ligar o microfone, fazer de viva voz, ou se quiser mandar pelo chat aí, ok? A outra Ana, que é a nossa técnica, Ana Regina, já colocou no chat aqui os nossos contatos, e esse material, bem como dos outros, os PowerPoints em PDF e a gravação, ela vai para a nossa futura página aí do PX Campinas, que vai ficar linkado aí com o PX da Facamp. Lembrando sempre que esse PX aqui de Campinas, ele é um convênio entre a PX Brasil e a Facamp, né, que é uma escola de negócios de Campinas, com mais de 20 anos de estrada, já formou praticamente aí uma grande parcela dos executivos da região de Campinas, e que esse núcleo tem uma abrangência de 91 cidades, Jundiaí, Campinas, Piracicaba, Indaiatuba, ou seja, toda essa grande região aí que é circunvizinhança aqui da região de Campinas, ok? Então, novamente, eu peço a vocês desligarem o microfone e, obviamente, os vídeos fiquem à vontade. Ana, se você já é co-host, fique à vontade aí para compartilhar o que você precisar, e eu e os técnicos estamos aqui à sua disposição no que você precisar, ok? Já agradeço a presença de todos e vamos lá, então, sem demora. Obrigado, Ana. Vamos lá. Muito obrigada pelo convite, Olavo. Essa intermediação aí feita pelo Thiago Terra muito me honra. Nós somos parceiros de longa data, né? E eu espero que a gente possa trocar um pouquinho de conversa aqui hoje. A gente vem fazendo um trabalho de design para exportação há 8 anos, com números bem bacanas que eu queria apresentar para vocês. Então, acreditem, usar design dá certo, ajuda a gente a exportar. E eu queria trocar algumas ideias com vocês aqui hoje. Fiquem super à vontade para colocar as informações aqui no chat. Estou vendo aí vários amigos já se apresentando. Isso é bom porque, acima de tudo, a gente tem que praticar esse networking, né? É só assim que as coisas acontecem. Vou pedir licença para compartilhar uma tela que vai provavelmente nos ajudar a conduzir esse nosso momento. Eu só preciso, Olavo, que você me diga se vocês estão vendo a minha tela. Sim, agora estamos. Em formato cheio? Não, em formato... Isso, agora sim. Legal. Então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre competitividade e embalagens para exportação. Eu agradeço o convite e principalmente essa parceria do Centro Brasil Design com o PX e seus vários extensionistas pelo Brasil já vem se tornando aí uma prática muito bacana, e a gente conta com vocês, né, os extensionistas, para justamente nos apresentarem as empresas e aonde que a gente pode tentar colaborar no que tange o design. Eu trouxe uma provocação aqui para a gente iniciar a nossa conversa,
querendo saber se vocês conhecem que perfil é esse de produto. É alimentício. Provavelmente vocês sabem que esse é um perfil de uma embalagem que acondiciona um creme de avelã. Um creme de avelã que tem as suas propriedades, as suas características, mas o mais importante é que ele não enaltece a sua composição no primeiro momento. Então, aqui a gente faz já uma primeira provocação, né? O que devemos mostrar nas nossas embalagens? Se aqui eu acabo utilizando algum exemplo alimentício, tragam para as suas realidades, e isso a gente pode depois conversar um pouquinho mais depois da fala. Importante a gente perceber o que a gente tem que demonstrar. Nem sempre é aquilo que a gente acha mais importante, sim que o comprador vai achar importante e vai concretizar a venda. E esse comprador, no nosso caso, ele não está aqui no nosso entorno, né? Ele não está na nossa cidade, ele não está no nosso país. Então, essa é uma percepção importante que a gente tem que ter. O que é que aquela pessoa que vai comprar quer saber de informação? Provavelmente, as informações negativas, que para consumir esse pote de Nutella eu tenho que andar 16 quilômetros, não é a informação mais importante, ou a quantidade de gordura que esse produto tem. Eu tenho que usar atributos, e o designer está capacitado para elencar que atributos são esses para fortalecer essa venda, para que esse produto seja um sucesso. E a gente percebe aí que essa mesma empresa ela está se reinventando toda hora. Será que ela quer vender mais? Ou é porque o mercado exige que ela se reinvente? Ela tem que se reinventar tanto que ela precisa, às vezes, até colocar uma receita, como a gente vê ali bem em destaque nesse produto, nessa embalagem, de um complemento, que é o crepe para se consumir a Nutella. Vocês já pensaram que às vezes a gente tem que trabalhar no entorno onde esse produto nosso quer ser utilizado? E é isso que a gente percebe os grandes diferenciais das empresas que estão fazendo diferença. E a gente também tem que pensar que esse consumidor que está longe da gente consome de forma diferente do que a nossa, do que a gente consome normalmente. E para isso a gente precisa oportunizar, e a embalagem faz isso para esse consumidor, formas diferentes. Se aquela mãe não quer comprar um pote de Nutella porque tem muito teor calórico, ou porque engorda, ou porque dá cárie nos dentes, e todos os pontos negativos a gente também tem que conhecer do nosso produto, a empresa tem que oferecer novas formas de mostrar aquilo e de fazer com que aquele consumo possa ser um pouco mais dosado. Vocês já pensaram que a dosagem, né, desse produto, ele pode ter um impacto muito grande nas nossas vendas? E às vezes essa dosagem vai de encontro ao que o consumidor quer. Ai, mas eu não queria abrir um pote inteiro. Então tá aqui, uma porção menor. Essas personalizações, elas são importantes baseado no consumidor. Provavelmente, um consumidor americano, provavelmente não, isso é fato, vai consumir volumes diferentes do que o consumidor japonês. E é para isso que a gente precisa pensar nessa estratégia da embalagem para exportação. Fora oportunizar frações menores, eu preciso pensar também como que essas frações pequenas chegam de forma coletiva lá no meu ponto de venda, lá para o meu consumidor. Sempre enaltecendo um conjunto de informações que é a minha marca, né? Que é a forma como a minha empresa se posiciona. A embalagem é o primeiro ponto de contato da tua empresa com o consumidor. Então, ela precisa ser muito pensada. Eu também tenho que pensar em novas formas disso ser consumido, aonde às vezes a minha embalagem tem um valor pequeno, quase que insignificante, diferente dessa aqui, onde a embalagem tem um alto custo. Então, eu não posso simplesmente colocar um índice igual para todos os tipos, né? Uma porcentagem igual para todos os tipos de produto que eu vendo. E aí é importante a gente ter essa diversificação. Ah, mas se ela não quer comprar de um jeito, eu ofereço um leque de possibilidades. Vocês percebem que o produto lá dentro se mantém o mesmo, tem a mesma qualidade, as mesmas propriedades, é desenvolvido na mesma planta, mas a forma como eu ofereço isso para o consumidor muda. E as parcerias são muito importantes nesse momento, porque a gente sempre tem que pensar que o consumidor vai falar, e se? Ai, mas quando eu como esse produto, eu sinto que falta alguma coisa. Ele puro
né, ele é um pouco enjoativo. Não tem problema, a gente pode fazer parcerias estratégicas com nossos pares para oferecer uma forma inusitada de consumo desse produto. E se o consumidor reclamar, eu já tenho a resposta. E se ficar muito doce, eu ofereço também uma terceira parceria, né? Então, eu ofereço um snack, o creme de avelã, que é o meu carro-chefe, e eu também faço parcerias com uma empresa que fornece um chá. Formas inusitadas de consumir exigem embalagens também inusitadas. E exigem também comunicações que estimulem esse consumo. Eu não posso imaginar que o meu produto é conhecido mundialmente, se eu não oferecer subsídios para que ele seja conhecido. E essas formas inusitadas não param. E a gente precisa estar atentamente investigando como que as pessoas consomem o meu produto e nos diversos lugares onde esse produto chega. E aí a gente começa a criar nichos e oportunidades diferentes desse produto chegar. E as parcerias nessa hora são muito importantes. E daí eu não canso, por mais que eu seja uma empresa que já estou vendendo bastante, eu não canso de inovar. E as embalagens são uma grande fonte de inspiração para a gente estimular esse consumidor a consumir cada vez mais. E um produto que era para ser um produto alimentício, pode ser um produto que vira um presente, né? Um souvenir para alguém que visitou minha cidade, por exemplo. E eu tenho que comemorar essas datas, né? Sempre pensando em campanhas. As embalagens sempre vão estar atreladas a momentos da empresa. Então, pensar nessas personalizações, pensar em campanhas promocionais, a minha embalagem tem que seguir. Eu não posso pensar em fazer uma embalagem uma vez na vida e nunca mais alterá-la, né? Isso não acontece nos dias de hoje. E a embalagem também acompanha toda uma divulgação na internet, eu preciso estar atento a esse meu consumidor, que me elogia por aqui, mas também reclama por aqui se a minha embalagem estourou, se a minha embalagem não vedou o suficiente, se a minha embalagem fez com que eu perdesse o meu produto de alguma maneira. Esse é o nosso grande canal de feedback. E daí, a partir dessa pequena introdução, para provocar vocês a me ouvir, com esse meu sotaque aqui, que não nega de onde eu sou, eu trago vocês aí para a gente pensar, mas tá, e por que a embalagem é tão importante? Eu só vejo a embalagem como custo no meu processo. Garanto que alguns de vocês estão pensando isso, né? Essa embalagem é um custo que eu não queria, mas ela é um mal necessário. Ela é necessária, mas ela não é um mal, porque ela tem várias funções, e a gente precisa descobrir quais são essas importantes funções que ela tem. Ela tem uma função de conter o meu produto, e com isso eu posso enaltecer, porque ela é uma ótima contenedora que vai manter a integridade do meu produto, vai proteger o meu produto no primeiro momento, para ele chegar ao seu destino. Uma outra função dessa embalagem, que não é mais vilã, ela é minha companheira na venda do meu produto, é de proteção. A partir dessa embalagem eu consigo chegar a lugares que eu não conseguia chegar, ou chegar em tempos, em aumentos de shelf life, ou melhorar a logística e estocagem que antes eu não conseguia, quando eu tinha um produto que não tinha pensado nessa embalagem. E aí as possibilidades começam a aumentar. Essa embalagem, acima de tudo, é o primeiro canal de contato com o meu consumidor. Ela vai comunicar, porque eu, participante do PayEx, que tem um porte de empresa que ainda tenho alguns degraus para conquistar, eu não posso estar lá no ponto de venda o tempo todo apresentando o meu produto. Eu não posso ter uma pessoa fazendo exposição do meu produto. Ela tem que comunicar sozinha. Então, é nessa hora que a gente traz os atributos de design para pensar por mim, para fazer com que eu esteja lá no ponto de venda sem estar. E essa informação, ela precisa estar de forma adequada, facilitada, intuitiva e provocadora. É aí que entra o trabalho do profissional de design e não daquela pessoa que executa embalagens para mim e ele vai me dar essa cara da embalagem, porque eu vou imprimir com ele, ele está me dando a cara da embalagem. Acontece muito nos dias de hoje. O empresário pensa que ele não precisa ter o custo de desenvolvimento da embalagem, ele só precisa ter o custo de produção, impressão dessa embalagem. E aí que a gente tem um grande gargalo entre ter uma embalagem e vender esse teu produto com uma boa embalagem. Um outro momento, né, uma outra função da embalagem é essa função de utilidade, né, de facilitar mesmo essa interação com o consumidor. E é aí que algumas empresas estão se destacando, dando informações até
óbvias no primeiro momento, mas informações que mostram respeito com o cliente, com o consumidor. E daí a gente entra no que a gente quer, né? A gente quer falar sobre negócio, e a embalagem é o nosso grande vetor para fazer com que esse negócio escale. Porém, ela pode ser um grande vilão, sim, se ela não apresentar corretamente o meu produto. Quando eu olho para essa embalagem, eu imagino uma empresa que desenvolveu esse produto, que fez com que esse produto chegasse na minha casa. Acho que ela é uma empresa relaxada, ela é uma empresa que não tem respeito pelo consumidor, é uma empresa que não pensa de forma respeitosa, com cuidado. Então, a embalagem é muito importante para que o nosso negócio seja visto sem que a gente esteja lá o tempo todo. E a gente precisa entender que existem diferentes percepções sobre essa embalagem. Alguém dos nossos amigos aí pode achar, que embalagem bobinha, parece tá simulando um forno se abrindo, mas a gente não sabe quem é o público. Talvez para o grande empresário que não tem tempo de olhar com atenção para essa embalagem, pode ser uma embalagem um pouco fútil. Mas se o consumidor dele valoriza essa embalagem, ele vai começar a perceber isso como um grande atributo. A embalagem tem características de marketing, tem características importantes de logística, mas o básico daqui é que a gente perceba que a gente só vai atribuir essas informações, esses profissionais, se for para gerar negócio. E é sempre focado no negócio que o designer começa a fazer algumas perguntas para você, empresário, que são perguntas doídas num primeiro momento. E a gente vai falar assim, mas ele precisa saber de tudo isso? Precisa, para a embalagem ser efetiva e vender teu produto. Basicamente, a gente precisa entender que a embalagem ela tem vários níveis, né? Ela pode ser primária, aquela que entra em contato direto com o meu produto, secundária, que vai acondicionar outras embalagens, e terciária, ou de transporte, que vai reunir todas aquelas caixas para chegar no ponto final, no distribuidor, no ponto de venda. Vocês já perceberam que algumas embalagens de transporte se transformam em display para facilitar a venda. Além disso, tem um espaço para eu ainda colocar uma sugestão de preço. Isso tudo tem que ser pensado estrategicamente, para que aquele desenvolvimento seja um ativo para o seu negócio. Você não tenha que fazer... Por que eu não pensei nisso antes, né? Fiz a primeira, agora vou ter que fazer a segunda e a terceira. Por que eu não pensei isso de forma assim coletiva, né? Com um único pensamento estratégico, eu teria evitado o retrabalho, eu teria feito uma negociação melhor com a impressão, eu teria economizado, às vezes, um tipo de embalagem. E as embalagens vão além da função que a gente apresentou agora, elas têm que atrair, elas têm que proporcionar uma experiência bacana para esse consumidor. E transformar essa embalagem numa experiência bacana é sempre um desafio, porque, de novo, nós empresários pensamos em custo, e a gente vai perceber que, às vezes, essa embalagem pode custar 10, 20 vezes mais que o produto. Já pararam para pensar nisso? E essa embalagem ela pode ter atributos de marketing, né, para fazer uma provocação, para que esse consumidor compre aquilo exatamente por essa experiência inusitada de abrir. Essa experiência ela pode vir de várias maneiras. Ela pode se transformar num objeto de desejo, de multifuncionalidade, de facilidade no transporte, mas essas experiências vão muito de encontro a quem a gente quer oferecer essa experiência. Às vezes a gente olha e não acha muita graça, mas que, né, não precisaria disso, mas o consumidor lá que está com um leque de possibilidades e está com 10 opções na gôndola, esse é um grande atributo que vai fazer a diferença entre comprar ou deixar de comprar. E a gente sempre tem que pensar nessa unidade, né? O que a embalagem pode nos trazer de atributos e não somente custos, para fazer com que a imagem da minha empresa e o meu produto se fortaleçam a cada novo envio. E as informações técnicas que eu posso atribuir na embalagem, elas são muito importantes. Elas precisam ser bem pensadas, porque uma informação errada pode fazer com que todo aquele teu pedido volte. Pode fazer com que aquele teu estoque que está ali interno
tenha sido depreciado ou não chegou em boas condições. É importante que a gente diga como que essa embalagem tem que ser transportada, qual é o lado para cima, qual é a quantidade de empilhamento, a resistência dessa embalagem vai ter para não danificar e o seu produto chegue, né, de forma errada ou com má impressão lá no seu consumidor. Os idiomas dessa embalagem também são bem importantes, é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aqui eu trouxe um exemplo, a gente fica mostrando muito exemplo, assim, Nutella, né, de empresas, assim, muito grandes, que tem uma equipe pensando, e eu trago um outro exemplo de uma empresa que não é tão grande, uma empresa de São Paulo, que inclusive ganhou um prêmio internacional, porque colocou características importantes nessa embalagem. Além de ela mostrar o que tem dentro, ela criou uma condição mecânica que protegia esse produto, e mais importante, no verso, ela trouxe informações para facilitar essa venda. E junto, outros idiomas, selos, código de barra, até a assinatura do designer que desenvolveu esse projeto. Então, a gente tem formas de mostrar isso com que essa informação fique harmônica, não pareça que foi enjambrada, eu não tinha pensado nisso antes, então eu coloco mais 2 idiomas ali, porque, né, eu resolvi isso de última hora. Essas informações precisam ser colocadas de forma bem pensada, bem harmoniosa. E com isso ela ganhou um prêmio internacional, que já era mais um atributo para ela colocar no verso ali das suas informações. Hoje em dia, a gente não pode deixar de pensar, se o nosso negócio permite, nessas embalagens inteligentes, que realmente possam trazer mais informação, porque nem tudo cabe no rótulo, né? Eu não consigo colocar, às vezes, todas as receitas, eu não consigo colocar todas as informações sobre a história, o storytelling, que esse produto vem desenvolvido de uma empresa familiar que cuida da qualidade dos seus produtos, rastreia a procedência dos ingredientes. Então, isso eu preciso, às vezes, de um artifício tecnológico para poder fazer com que o meu consumidor perceba que tem mais história, além daquilo que ele está vendo no rótulo. Olavo, vou te pedir para me fazer um ok a hora que eu estiver encerrando o meu tempo, pode ser? Fique tranquila, eu tô seguindo aqui uma outra apresentação que eu tenho aqui. Legal, Então, legal. tá indo bem, fique tranquilo. Tá bom. E a outra característica, para quem trabalha com alimentos, principalmente, é pensar que mais atributos, né, e a segurança alimentar está nos mostrando aí, que a gente tem uma tecnologia a nosso favor, a gente tem bons fornecedores, a gente não precisa desenvolver, muitas vezes, a tecnologia, a gente pode se apropriar de parceiros, fornecedores que já têm isso desenvolvido, seja um novo material, que vá conversar com o meu produto, que é orgânico, por exemplo, sejam meios facilitadores para valorizar ainda mais esse meu produto. Ou a tecnologia que me mostra, né, se o produto recebeu a refrigeração adequada. Enfim, a gente tem várias, hoje, ofertas no mercado e eu acho que isso é um benefício nos tempos de hoje, de conseguir consumir, né, contratar fornecedores que já tenham desenvolvido isso. Independente do porte da minha empresa, a gente percebe hoje que tem empresas trabalhando para pequenas tiragens, então eu não preciso ter só grandes tiragens de 50, 100 mil, eu posso trabalhar com uma quantidade menor, com uma boa tecnologia. A sustentabilidade não pode deixar de fazer parte do nosso discurso, ela não pode ser aquela sustentabilidade de maquiagem, ela precisa ter um propósito. Esse é um exemplo de uma empresa que, mesmo grande, num primeiro momento, desenvolveu uma sacolinha, essas que vocês estão vendo aí, vermelha, para que a marca ficasse mais impregnada na memória do consumidor e que essa eco bag o consumidor utilizasse depois. No entanto, na hora da estocagem lá dos tênis na prateleira, essa sacolinha ela não servia. Ela, na verdade, atrapalhava o sistema de estoque. Então, foi necessário fazer um bercinho, que vocês estão vendo aí, em papelão, somente com dobras, né? O monomaterial é importante na hora da reciclagem,
para dar estrutura para essa sacolinha e fazer com que daí os tênis ficassem empilhados de forma correta, facilitando o processo de retirada, né, do estoque e venda do produto. Então, a gente tem que pensar 360 graus, né? Não é a embalagem que vai sair da minha empresa, é como que ela vai se comportar em toda a sua trajetória, em toda a sua jornada até chegar ao cliente? Não, até ser descartada, até passar por um processo de reciclagem. As grandes empresas estão fazendo isso, mas não menos que as pequenas empresas. A gente tem mais agilidade para pensar nisso. A gente tem uma oferta de materiais e princípios que podem facilitar essa nossa vida. Pensar desde em produtos mais concentrados, onde o volume da embalagem pode ser diminuído e, com isso, todo o custo de logística também. E pensar principalmente, é o que me traz aqui, falando para vocês hoje, os aspectos comportamentais. Imaginem que o Olavo nunca consegue fazer uma quantidade de espaguete suficientemente correta. Ou ele faz menos, ou ele faz mais. E quando a gente pensa que a gente pode ter uma embalagem que pode me dar a dosagem certa para aquele número de pessoas, eu fico imaginando que todas as embalagens já foram desenvolvidas, principalmente para espaguete, para macarrão. E eu percebo que eu posso ter um incremento inusitado, né? A inovação, que não tem nada de tecnologia, e sim de uma experiência, pensando no perfil do consumidor, que come o produto, que ingere o produto, que adquire o produto, mas passa por essas mesmas dificuldades que o Olavo, de não saber a quantidade correta. Então, eu estou dando uma informação a mais. Eu estou oferecendo um produto a mais do que além do macarrão. Hoje em dia, esse perfil do consumidor me diz muito sobre o que ele quer. Então, ele quer realmente produtos, e a última feira na Alemanha, a Unifood, mostrou isso, esses alimentos on to go, prontos para consumo. E será que a embalagem está acompanhando essas tendências? Um outro exemplo aqui que eu queria trazer para vocês, de novo, comportamento, público-alvo, uma empresa que produz mamão papaya, atrelou a sua marca ao Maurício de Souza, que pressupõe sempre produtos de qualidade, né, com certificação de origem, e antes vendia o seu produto assim, né, uma mão papaya de alta qualidade nessas caixinhas, com o visor para ver a qualidade do produto, bem acondicionada, e estava vendendo bem, mas começou a vender mais. Por quê? Quem comprava esse produto, esse mamão papaya, eram as mães, e junto com as suas crianças, né, não em tempos de pandemia, que vão aos supermercados junto, perceberam que podiam ganhar um brinquedo, que era um estúdio de fantoche e mais os fantochezinhos no verso da embalagem. Então, vocês percebem que o custo de embalagem é o mesmo? É a mesma quantidade de papelão, é a mesma quantidade de impressão, mesma quantidade de dobras, volume de papel, tudo igual. Só que a informação que está colocada ali salta aos olhos e faz o produto vender. Inclusive o mamão é o mesmo, a quantidade de mamão é o mesmo, mas a forma como eu apresento isso muda. E essa forma de apresentar pode ter humor e pode fazer com que esse produto, que é pequeno, e às vezes a gente não dá o devido valor por ele ser concentrado ali, pequeno, ele chega de uma outra maneira e faz com que eu queira mostrar isso para mais pessoas. Não é uma embalagem que eu descarto rapidamente. E talvez eu seja lembrado por aquela empresa que faz aquele produto naquela embalagem. E às vezes produtos muito pequenos precisam de subterfúgios para parecerem que tem mais valor. Esse é um caso do Boticário, que vende esses lapisinhos e criou toda uma embalagem que mostrava uma experiência diferente. O produto pequeno, às vezes, não agregava tanto valor, mas quando ele veio envolvido num box, que realmente tem um custo, mas virou um atributo de venda do projeto e também ganhou um prêmio internacional, ele acaba se mostrando evidente, necessário, justamente porque aumentou o número de vendas. Empresas que também extrapolam a parte informacional, quando o produto precisa de
passar mais informações, eu não preciso concentrar no mínimo de embalagem possível, mesmo pensando em sustentabilidade. Eu preciso pensar que essa embalagem precisa me mostrar uma sequência de aplicação, precisa colocar suportes ali que me deem a orientação necessária para que esse produto seja bem utilizado. Não adianta querer vender o produto uma única vez, né? E empresas pensam que esse consumidor ele precisa ser tão respeitado que ele vai voltar a comprar aquele produto porque ele usou o produto de forma correta. Empresas que estão valorizando, né, a diversidade no seu mais amplo espectro. Aqui é um exemplo de uma empresa que colocou braille no rótulo de cerveja, e por que não? E será que a gente já parou para pensar se a gente está, de alguma maneira, sendo inclusivo nos nossos rótulos, nas nossas embalagens? E água é tudo igual, só que não, né? Quando uma empresa contrata um importante brasileiro reconhecido mundialmente para fazer uma campanha nas suas embalagens, que me faz querer comprar não só uma, eu quero comprar esse pack com mais de uma, porque eu quero ter a coleção toda dessas obras. Então, é uma estratégia pontual que dá muito certo. E para aquelas empresas que estão nos assistindo, né, agora, mas acham que a sua embalagem não tem muita importância, porque, na verdade, o importante é o que está ali dentro, é o produto. Eu trago esse exemplo muito rápido de uma empresa em linha branca, que é a Miller Eletrodomésticos, que desenvolveu essa lavadora para a classe C, que tinha que parecer uma lavadora para a classe A, né? Tinha que ser branca, ela tinha que ser de uma altura bacana, porque ela vem daquela origem daqueles tanquinhos de madeira mais baixos. E quando ela percebe que o impacto visual era importante, ela também percebeu no impacto na logística. Essa máquina, ela foi desenhada, o produto foi desenhado a partir da embalagem, porque o escritório de design percebeu e fez uma análise dos 3 tipos de carrocerias de caminhão mais utilizados no meio terrestre no Brasil e desenvolveu, num primeiro momento, embalagens que coubessem nessas carrocerias para ter mais equidade logística, mais otimização logística, para que coubessem mais máquinas por caminhão. E com isso, toda a cadeia para a precificação desse produto foi impactada a partir dos 5 centímetros a menos que essa máquina tinha que ter de dimensão para caber nessa embalagem que caberia nessa caçamba de caminhão. Então, vejam como o design pode ser estratégico. E eu espero que esses exemplos aí mostrem que realmente é uma profissão que pode impactar positivamente o negócio de vocês. Os estilos de vida estão mudando, então, comprar uma embalagem que eu tire o lacrezinho e que por uma força, por uma liga metálica, cozinhe o meu ovo na temperatura certa, porque, de novo, o Olavo não sabe cozinhar o ovo para ser aquela temperatura que não fosse nem cru e nem tão cozido. Só que essa embalagem permite isso. Embalagens aqui de empresas que estão aí crescendo, tinham 1% do mercado, e depois que desenvolveram uma embalagem, não. A Tetra Pak continuou fornecendo, ela só mudou a estampa. E pela primeira vez a gente teve uma empresa no mundo que usou roxo nas suas embalagens para leite. Se a gente for parar para pensar, o roxo ia significar um produto estragado no setor alimentício. E vem essa empresa, personifica a vaquinha, dá um ar de mais lúdico naquela vaquinha tradicional. Pena que eu não trouxe o exemplo anterior. Deixa ela mais amigável. E a Mumu, que tinha 1% das vendas, em 3 meses passou para 17%, tornando-se líder no segmento. A gente não encontra leites Mumu nas prateleiras, porque eles são os primeiros a serem vendidos. As crianças percebem as cores e a vaquinha e pedem para as mães comprarem leite Mumu. E a CNI vem corroborar com o que eu estou falando. Oi? Olavo, essa anterior aí eu consigo abrir, viu? Consegue abrir? Eu consigo abrir. Que bom, que bom. Então, essa é uma embalagem à prova de Olavo, né? Porque o que a gente quer é isso mesmo, né? A gente quer despertar o desejo do consumidor em comprar esse produto. O meu trabalho aqui
na fábrica, eu faço bem feito, eu faço um bom produto. Mas o que está acontecendo que esse consumidor não está comprando, né? Eu não tenho oportunidade de mostrar que esse produto é bom. Então, a embalagem me permite isso. E a CNI trouxe um estudo que 75% das empresas que realmente acreditaram no que eu estou falando e investiram em design nessas embalagens, registraram um aumento de 41%, registraram aumento de vendas e também mostraram que é possível reduzir custo. Então, o design, a partir de agora, meus amigos, eu não queria que vocês pensassem que é um custo, né? Ele é um atributo que vai me fazer vender mais, vai me fazer, às vezes, otimizar, reduzir custo, diminuir dimensões, mudar formas de impressão, para que realmente a minha embalagem tenha sucesso, tenha design. Eu tenho condições de ter uma embalagem com design, porque eu vou gastar a mesma coisa fazendo uma embalagem com design ou sem design. Tudo é um processo, e no design é um processo meio tortuoso. Mas para vocês entenderem que o importante nesse processo é que a gente parte de uma pergunta, né? Que a gente não sabe a resposta, mas a gente sabe que a gente quer ter lucro. E esse lucro é importante para vocês perceberem que o designer vem trabalhar junto com vocês nesse processo, né? E aí é uma informação importante que a gente precisa de apenas 3 segundos para atrair a atenção de quem passa numa gôndola de supermercado. E depois disso, a gente tem chance de concretizar essa venda. E a embalagem é o nosso grande amigo, né? A nossa grande amiga para fazer isso acontecer. Meu produto pode ser de diversas dimensões, às vezes eu preciso valorizar mais o tamanho dele. Eu preciso fazer com que o sabor apareça mais do que tudo. Eu preciso facilitar, às vezes, o consumo desse meu produto, que ele é bom, mas ele não está sendo óbvio. Eu preciso usar o humor para chegar naquele consumidor que não conhecia esse meu produto. E formas simples de apresentar isso, mas que tem uma combinação de cor, que é agradável aos olhos e que não sei porquê, mas me atrai comer salada num dia frio. É porque a gente tem um sensorial que não está nos dizendo, não está nos dizendo como fazer, mas me mostra, porque acima de tudo, antes de ser empresário, antes de ser extensionista, antes de participar do PayEx, eu sou um consumidor e eu sei o que eu gosto de comprar. Internacionalmente é da mesma forma que acontece. E às vezes eu preciso ter mais de uma opção, justamente para criar um pool de ofertas para esse meu consumidor comer aquela bolachinha. Eu preciso dar outras oportunidades para ele de consumir de forma correta. Eu preciso, às vezes, mostrar o meu produto, porque eu sou uma empresa pequenininha, lá do Brasil, e que lá no Oriente Médio eles não sabem nem onde é o Brasil. Mas eu dou a oportunidade dele conhecer como que esse produto está dentro da caixa. Ele não é obrigado a conhecer a minha origem. De novo, o humor tem aparecido muito nas embalagens e as embalagens brasileiras estão usando muito pouco disso. A simplicidade foi o que mais apareceu na última feira na Alemanha, porque a gente sabe das restrições. Não existem só pequenas empresas aqui no Brasil. Na Itália, na Inglaterra, eles passam pela mesma dificuldade. E buscar formas inusitadas, inteligentes e criativas para embalar o meu produto e mostrar todo o potencial desse meu produto brasileiro é o que um designer pode fazer. Também novas formas, novas cores de usar o diferente, a multifuncionalidade das embalagens, eu não jogo mais fora, eu uso depois para algum outro fim. Água não é tudo igual, leite não é tudo igual, nenhuma commodity é toda igual. Eu tenho formas de mostrar isso para atrair esse meu consumidor. E hoje existe uma tendência muito grande a não desperdício. E se eu sei que essa embalagem de meio litro de leite vai custar a mesma coisa do que a de 1 litro, e mesmo assim eu não ofereço, porque não é competitivo, não é vantajoso para o consumidor, mas eu não sei se esse consumidor preza pelo não desperdício e ele prefere comprar embalagens em quantidades menores para não estragar na sua geladeira o leite. Então, perceber essas coisas tão comuns que acontecem com a gente aqui podem também acontecer em outras fronteiras. Formas de consumir produtos, tomara que não tenha nenhum enólogo aí hoje, porque imagine comprar um vinho, hein, Olavo? Essa também para você. Comprar um vinho que vem num copo de vidro com uma tampa.
mas talvez tenha uma forma diferente de consumir esse vinho, que não é um vinho consagrado, super premiado, mas é um vinho para o dia a dia, para levar para um piquenique, para, né, uma nova forma de consumir esse produto. Pode ser que eu tenha bastante sucesso e seja um inovador no meu negócio. E com isso eu posso criar, chamar atenção, mas eu vou ter que continuar inovando, porque uma vez inovando, tem que inovar sempre. Mais um exemplo, todos os sucos de uva vinham nessa garrafa que está escrita ali antes, parecia uma garrafa de vinagre. E por incrível que pareça, essa nova embalagem teve 4% de redução no peso, aumentou em quase 70% o volume de vendas, e vou dizer para vocês, parece que o vinho da direita, o suco de uva da direita é muito mais saboroso que o vinho da esquerda. E a gente que produz, né, o produto não pode deixar de pensar nisso. Qual é a percepção desse produto para o consumidor? Esse é um exemplo de uma atuação que o Centro Brasil Design fez. E nós temos aí o Leonardo, que está nos acompanhando e queria saber sobre esse programa, que se chama Design Export, nos mesmos moldes do PIEX, um convênio com a Apex Brasil, onde a gente conseguiu auxiliar algumas empresas a desenvolverem embalagens para exportação. Vejam, essa é uma empresa de Recife, é uma dos maiores exportadores de crustáceos e frutos do mar que o Brasil tem, e eles mandavam naquela embalagenzinha de plástico ali da esquerda, a calda de lagosta, né, um produto super consumido. O país de foco deles é a França, e depois que perceberam que tinham que colocar um pouco mais de glamour, porque calda de lagosta você não compra em supermercados normais, né, no dia a dia, é um produto mais elitizado e precisa se pensar de forma diferente. Então foi pensado né, numa marca melhor qualificada, melhor colocada na embalagem, pensar na embalagem mais escura, que significava um pouco mais de sobriedade e um pouco mais de gourmetização para esse produto. E daí a gente traz números aí que para a gente é um orgulho, sabe, Olavo? Aumento de 200% no faturamento, simplesmente por ter colocado uma nova embalagem. Eu vou dizer para vocês que aumentar em 80% o faturamento com novos mercados é o desejo de todo empresário, que continua fazendo da mesma forma, com a sua mesma equipe, né, com os mesmos ingredientes, mas ele consegue chegar a lugares porque a imagem dele, a percepção do produto dele mudou. E daí, depois que faz com um produto, todos vão querer também acontecer dessa mesma maneira. E é isso que a embalagem faz, acima de tudo, né? Valoriza o que tem lá dentro. Um outro exemplo é de uma empresa de café de Jacutinga, em Minas Gerais, que estava vendendo aquela embalagem pretinha, funcionava, estava ok. Esse às vezes o nosso problema. Mas está ok a embalagem, para que eu vou mudar? Já mandei fazer 50 mil desses rótulos, já mandei fazer 50 mil embalagens, não quero mudar. E daí você tem que ter ousadia, coragem, como você já tem, né, empresário, em assumir aí uma vontade de exportar. Essa coragem tem que ser amparada aí com mais técnicas. E essa nova embalagem que esse mesmo café recebeu, aonde mostra um pouco mais da brasilidade, do sabor, do tropicalismo, fez com que essa empresa exportasse para um outro país que não tinha acesso, enviou amostras que foram muito bem-vindas e faz com que essas negociações fiquem mais facilitadas. O argumento não precisa de tanto, porque a embalagem já mostra muito da qualidade. E daí vários outros produtos originaram a partir dessa estampa. Essa estampa é original, então por mais que as pessoas copiem a cor, é uma estampa que significa bastante. E para quem deseja chegar num mercado que as pessoas não conhecem o seu produto, e é o caso do pão de queijo brasileiro, que as pessoas não sabem o que é um pão de queijo, né? E essa tradução simplista às vezes não soava bem. E outra coisa, as gôndolas no Brasil, o alimento congelado fica de um jeito, nos Estados Unidos fica de outra maneira, não fica deitado, fica em pé. Então, como que isso tinha que chegar para esse consumidor? Então, ali a gente vê a embalagem antes,
que também estava ok, acondicionava o pãozinho de queijo congelado, tinha uma marca, mostrava o peso, mas uma nova embalagem que mostrava como o pão de queijo ficava, porque nem todo mundo sabe que aquela bolotinha cresce, assa, fica dourada. Então, é importante a gente mostrar até os tipos de como que pode se consumir esse produto brasileiro. A embalagem tem um caráter didático, né, para fazer com que isso chegue a mais lugares, lugares inusitados, novos mercados e novas negociações. Não sei como é que está meu tempo, Olavo, mas eu vou continuar mais um exemplo aqui, se me permite. Pode ficar tranquila. Tá. Estou vendo seus Esse, slides aqui, você está indo bem, fique tranquila. Além do que está dando fome, é o único problema que eu estou esse sentindo. que é o problema, O esse restante horário. está tranquila, fique tranquila. Esse é um exemplo bem curioso, porque a empresa tinha um rótulo, né, tinha uma marca, e quando foi pensar num produto para exportação, percebeu que tinha que reformular seu rótulo, não era simplesmente traduzir, e nesse pensamento para exportar, percebeu que a sua marca registrada no Brasil não poderia ser usada nos Estados Unidos. Então, ela precisou também refazer a marca, e com isso fez toda uma linha nova de rótulos diferentes, mostrando ainda mais atributos, né? O posicionamento da empresa. Uma empresa que trabalha com produtos de limpeza tinha que demonstrar clareza, né? E limpeza também nos seus rótulos. Pode parecer simples, mas isso intuitivamente a gente acaba percebendo. E ali a gente tem as duas marcas, né? A BioWash e a Ecopef, que precisou ser transformada, e que com isso uma série de atributos, a empresa começa a ter cores diferentes, começa a utilizar selos de forma diferente, ganhou vários. A empresa nunca imaginou que ia ganhar prêmios de embalagem com isso. E o principal de tudo, o aumento de 200% nas vendas do e-commerce, que a pessoa no e-commerce ela é muito impactada pela informação que ela vê né, no rótulo do produto. Então, são exemplos como esse, e aí são tantos, né, como a Sakura também, que entrou nesse programa Design Export conosco, onde a Apex, líder nesse projeto, facilitava financeiramente o desenvolvimento de design. Então, a empresa pagava uma taxa de adesão, mas ela ganhava o direito ela ganhava 18 mil reais para utilizar em serviços de design. Sob a gestão do Centro Brasil Design, temos uma metodologia para isso, porque simplesmente você buscar um escritório de design para desenvolver a sua embalagem, ou seu rótulo, ou seu produto, às vezes você não tenha o respaldo para saber se aquele escritório é bom, o que ele vai me entregar, até onde ele vai me obedecer, né? Então, esse trabalho de gestão do design que o Centro Brasil Design faz foi muito importante para esse processo. E um exemplo também de uma empresa bem pequenininha lá de Recife, mas que mudou em 2 meses, eles tinham um prazo bem curto para desenvolver. E aqui a gente não quer falar de bom design, né? É simplesmente o que chega lá no coração do consumidor, e aqui era americano. Deu tão certo, ele começou a fazer vendas para os Estados Unidos, resolveu abrir uma filial lá, e já o foco dele era desenvolver uma embalagem totalmente em inglês, que essa é uma outra dúvida, né? Eu quero utilizar a mesma embalagem aqui para o Brasil e lá para o exterior, então eu vou fazer uma embalagem com 5 idiomas. Será que está certo? A gente já fez embalagens para balas com 8 idiomas, mas depende muito do teu negócio. Mas o recado final que eu queria dar, para a gente ter mais tempo de bate-papo, que eu acho que é mais importante, é mostrar que quem vai comprar nosso produto não está do meu lado. Eu preciso de algum artifício para conhecer esse consumidor. Como que ele compra, como que ele abre, como que ele adquire esse produto, como que ele consome esse produto. E esses porquês precisam de pesquisa, precisam de um processo de imersão, a gente precisa utilizar o design de forma técnica mesmo, né, como ferramenta para descobrir. E daí aquela pergunta, mas por que meu produto não vende? Se transforma em meu produto começou a vender porque eu conheci o meu consumidor. E com isso
eu atingir altos índices de venda, porque eu sei o que ele quer consumir. Porque, afinal de contas, todos nós somos consumidores, mas a gente não conhece plenamente aquele consumidor que está a milhares de quilômetros da gente, porque a gente precisa fazer com que essa embalagem tenha a melhor performance. Eu já vou gastar mesmo com essa produção de embalagem, por que não gastar de forma assertiva? Eu sei que é rápido esse nosso bate-papo, mas eu queria deixar o meu contato, né, as mídias sociais do Centro Brasil Design, as minhas, os meus contatos no Instagram, justamente para a gente continuar esse bate-papo. O Centro Brasil Design é um grande hub, onde os escritórios de design nos procuram, nos apresentam suas formas de trabalho e a gente vem conectando. Até hoje foram 5.700 empresas a escritórios de design, garantindo um bom resultado, um projeto que, acima de tudo, vai ser eficiente e vai trazer bons negócios. O nosso histórico lá é assim, a empresa, depois que utiliza uma vez design de forma correta, ela volta a utilizar, porque ela sabe que a proporcionalidade para ela fazer aquele produto ser sucesso está atrelada a esse bom desempenho em design. Eu agradeço esse tempo com vocês e me coloco à disposição para algumas perguntas, comentários, críticas. Ana, eu agradeço em nome do núcleo e de todos os participantes. Aí, sua apresentação foi muito atrativa. Acho que se tem uma coisa que foi bem marcante para a gente, são os exemplos. Achei fantástico. Eu gosto muito de apresentações que são focadas em exemplos, cases, né? Nós já colocamos no chat aí uma lista de frequência, que eu vou pedir a gentileza de vocês darem uma olhada, e também uma avaliação que vai direto para a Apex Brasil aí. Antes de passar as perguntas, eu queria só comentar que eu sempre fui muito apaixonado por esse tema. Não é a minha área, não entendo disso, mas eu sou um cara que vou em supermercado e fico curioso, né? Todo professor de negócio adora ficar lendo embalagem, por incrível que pareça. E aí, uma coisa que sempre me chamava a atenção são as inovações, são coisas que eu acho muito fantásticas. Tem a pastilha Valda, a famosa pastilha Valda, que vem numa embalagem de metal, que era a coisa mais difícil de abrir se você tivesse uma mão oleosa como a minha. E ao abrir, você distribuía todas as balas para num raio de 100 metros quem estivesse do seu lado. Então, todo mundo saía muito feliz, né? E aí os caras simplesmente fizeram um pequeno corte na pastilha, na tampa da pastilha, que você apertava e ela até fazia um barulho bem, né, uma coisa bem interessante, e você muda completamente a relação com o produto. Na área internacional, isso é fundamental. E uma coisa que sempre me chama a atenção é que não tem como fugir disso, porque a gente está cercado por embalagem. Eu estou aqui conversando com vocês e aí me caiu a ficha que o meu copo d'água é uma embalagem de molho de tomate, que o design é tão bonito que eu fui um dia na casa de um colega, ele estava num churrasco e falou: eu vou servir coisas para você. Mas o que é isso? É uma embalagem de tomate. E aí a gente começou a comprar esse molho de tomate por causa da embalagem, porque você ainda ganhava um copo com um design maravilhoso. Mas tem casos também, Ana, que nós tivemos uma vez num núcleo do PX, que foi o seguinte: ele tinha uma embalagem de whey, aquelas coisas de fitness, e ficava muito caro para ele mandar a embalagem para fora. E compensava ele pegar sacos de 250 quilos, colocar tudo dentro, e lá no exterior ele trabalhava com essa questão da embalagem para o consumidor direto com o seu parceiro. Você nunca vai, em hipótese nenhuma, deixar de ter uma responsabilidade, o exportador, com a embalagem. A questão é se é você que vai cuidar de 100% do processo ou se você vai, num primeiro momento, transportar isso num bag de 250 quilos, mas cuidar disso lá fora. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, que às vezes, para o pequeno, né, empresário, né, o médio empresário, a questão custo é realmente limitadora, mas que você pode ter saídas sem, obviamente, menosprezar o design da embalagem, que consegue solucionar um problema como foi o caso que eu citei aqui, ok?
Então, por favor, eu vou depois abrir aí para as perguntas, vocês fiquem à vontade para falar ou se quiser mandar no chat, tá bom? A gente tem um exemplo de uma empresa de Recife que faz cosméticos e coloca a bandeira do Brasil em evidência, apresentou isso na Itália e, assim, por exemplo, colocar a bandeira do Brasil num produto cosmético, sensacional, porque mostra a diversidade do cabelo brasileiro e dos atributos de biodiversidade dos componentes e tal. Colocar a bandeira do Brasil no equipamento de saúde, eu estou fazendo exemplos assim, mais para, né, num primeiro momento, a gente não tem essa imagem do produto de saúde brasileiro ser de ponta. Então, assim, é importante a gente perceber isso. E essa empresa de Recife, ela não queria, ela só tinha um fornecedor em São Paulo, então ela tinha que transportar as embalagens vazias de São Paulo a Recife, envasava e depois mandava para o destino. E o que aconteceu? Ela resolveu internalizar, ela produz as embalagens lá, e ela conseguiu melhores possibilidades de redução de custos justamente por internalizar isso. Ela poderia fazer isso, às vezes tem uma empresa pequena que não consegue. Hoje em dia, vários fornecedores, e tem uma empresa agora, que é a Loja da Lata, que vende latas personalizadas com uma tampa, que é uma patente internacional, que aumenta o shelf life do produto, é impressionante o aumento de shelf life que essa patente internacional brasileira traz para essas embalagens de lata. E você compra, eu não vou lembrar agora os números, mas você compra assim 50 latas em diversos tamanhos, já impresso o teu rótulo. Então, hoje em dia, as empresas fornecedoras estão percebendo que o volume dos pequenos negócios pode suprir, às vezes, um grande pedido, né, das grandes empresas. Então, tem que ficar atento a isso. Esse é um exemplo, mas a gente tem vários outros. Mas eu queria perguntar para vocês, quanto é um litro de leite aí em São Paulo? Puxa vida, que pergunta difícil, hein? Deixa eu ver se os meus técnicos eles vão consultar. R$ 4, gente. Mais ou menos isso. R$ 3,90 aqui, ó. 3,97. Mas um litro de leite basiquinho está R$ 4. Quanto que vocês acham que é o custo de embalagem desse leite a R$ 4? 40 centavos. Quem falou 40 centavos? Márcio. Eu vou pedir para a pessoa que for falar se identificar antes. Tá. Desculpa, eu esqueci de avisar. Desculpa. Márcio, eu sou técnico aqui do Núcleo. Márcio, muito obrigada pela tua participação. Você está totalmente errado. Tá. Por quê, gente? 90% do custo da embalagem, 90% do produto, do R$ 4, é o custo da embalagem. E daí vem o Olavo me perguntar que a embalagem está muito cara daquele produto para chegar lá no destino. Caro é o que não te traz benefício. Se eu tenho domínio do que vai dentro, que eu quero preservar a qualidade daquele produto, no meu entendimento, eu deveria também preservar o que está condicionando esse produto. Se eu deixar essa responsabilidade para o meu distribuidor, vou chamar assim, eu corro o risco de não estar acompanhando. É claro que eu não vou ter 100% de domínio de toda essa jornada do meu produto, mas eu tenho que me ancorar em coisas que eu possa ter esse domínio. Para mim, uma embalagem que vai acondicionar primariamente esse produto é uma responsabilidade do fabricante, porque ele tem que ter, assim, mais domínio de como esse produto vai chegar. Claro que com o tempo e criando confiança nos distribuidores, você pode fazer essa tratativa que você comentou, mas a embalagem acaba sendo também uma responsabilidade do fabricante, sim. Muito bem. O Paulo César Torres, para se obter uma embalagem adequada, deve-se conhecer o mercado que a empresa irá atuar. Por consequente, deve ser realizada uma pesquisa de mercado, isso não é barato no mercado externo. Como você analisa esse contexto, por favor, Ana? Tá. Paulo, a Apex tem vários estudos no próprio site da Apex Olavo, me atualize o nome desses estudos, mas são estudos de análise de mercado-alvo. Então, se você já tem o seu mercado-alvo, você pode ir atrás desses estudos. E lá aparecem várias
regulamentações, várias informações sobre o comportamento desse consumidor. Realmente não é barato conhecer. Só que hoje a gente tem uma ferramenta que se chama netnografia, onde os designers, principalmente, trabalham e conseguem virtualmente captar como que esses consumidores lá naquele país destino se portam. Agora, a gente tem que cuidar uma coisa, esses estudos da Apex, eles são muito bons, mas eles são ainda, me desculpem, um pouco generalistas. Imaginem quem está lá na Coreia, em Seul, querendo mandar um produto para o Brasil. E daí ele pega um dado do Brasil, e eu que estou aqui no sul, né, estou de roupa, tá frio, e Brasil é um só, tanto aqui no sul, em Curitiba, onde estou, quanto lá em Recife, a gente tem ambientes totalmente diferentes. Então, tentar investigar, assim, um pouco mais de propriedade, um pouco mais de preciosismo, aonde é que esse produto tem que chegar, quem é que vai consumir. Não existe mais um consumidor de 8 a 80 anos. Então, nesse caso, o designer, em parceria com a empresa, tem condições de fazer uma análise semântica sobre esse consumidor, desde que a empresa saiba onde quer chegar. Espero ter respondido. Bom, vamos lá, mais uma. Luiz Ramos, se me permitirem uma pergunta para a Ana Brum, está permitido, Luiz. O CBD também trabalha com compliance na regulamentação de embalagens para diferentes mercados internacionais? Não, Luiz. Infelizmente, a gente não trabalha com compliance, a gente trabalha com uma metodologia, a gente ajuda as empresas a firmar contratos. Então, por exemplo, esse programa Design Export que eu comentei com vocês, ele não está ativo hoje. Ele terminou ano passado, a gente apresentou um relatório que foi bem impactante, a gente ajudou as empresas a aumentarem 61% as suas exportações, e hoje a Apex passa por um processo de reformulação desse programa, com possibilidades de acontecer. Nesse caso, a agência Apex e o Centro Brasil Design tinham uma responsabilidade em cima de cada projeto executado, junto com o escritório de design e junto com a empresa. Sem projeto Design Export, o Centro Brasil Design continua atuando. A gente atende várias empresas que não querem esperar um novo programa da Apex acontecer e tem pressa para cumprir prazo, ou porque já foram acionados, participaram de uma rodada de negócio, já tem intenção de venda. Então, a gente tenta trabalhar contra o tempo, fazendo esse assessoramento, mas compliance não. Olá, se me permite? Pois não, Thiago. Muito bem, desculpa interromper aí. Ana, primeiramente, parabéns, bom vê-la novamente, né? Eu gostei de ver aquela embalagem lá de Recife, das lagostas, né? Eu me lembro quando aquilo ali aquela embalagem foi desenvolvida no primeiro Design Export, se não me engano, e foi muito legal, porque eu estive no evento com você, lá em Recife, e o empresário estava lá todo emocionado, né? E, pô, é muito, muito legal mesmo. Na verdade, não é uma pergunta que eu quero fazer, eu acho que eu poderia falar, mas eu acho que você tem infinitamente mais propriedade de falar. A maioria dos empresários que a gente atende aqui talvez não conheça direito o Design Export, que eu acho um grande programa na Apex Brasil. Ele funciona sob edital, a gente sabe disso, mas era legal, talvez, se você pudesse dar mais detalhes, como é que é isso? Quando é que ele ocorre? Tem previsão para esse ano? Como que é esse edital? Quais os critérios foram utilizados até agora nos outros? Porque eu não sei como é que está, se tem alguma definição agora. Qual é a contrapartida da empresa, né? Então, seria legal vindo de você, do Centro Brasil Design, tá? Quem não conhece o Centro Brasil Design aqui em Curitiba, vale a pena uma visita, fica lá no prédio da Federação das Indústrias, lá. Se você puder dar um comentário, eu acho que vale muito a pena para os empresários conhecerem, porque há uma expectativa, inclusive, parece que para esse ano, né? Eu não sei se isso vai se concretizar, tá? E parabéns mais uma vez pela sua apresentação. Obrigada, Thiago, é verdade. Ana, fiquem à vontade para me interromper aqui com as leituras da pergunta, para fazerem perguntas ao vivo, por favor. Tá. É verdade, a gente esteve junto em Recife e, assim, melhor do que eu falando seria, Olavo, talvez num próximo encontro, trazer algum empresário que desenvolveu uma embalagem e está sorrindo, porque
foi uma embalagem de sucesso e está trazendo retorno financeiro. Acho que isso... Ana, se tivermos empresários aqui que queiram falar, né, eu passo a palavra, Legal. fiquem à vontade. Aí, perfeito, perfeito. E em relação ao Design Export, também seria bom a gente ter alguém da Apex, porque o que acontece? O Centro Brasil Design é uma instituição independente, a gente faz uma parceria com a Apex para executar o Design Export. Tiago, nesse último ano e meio, né, nos últimos 20 meses quase, a gente não tem um posicionamento da Apex sobre uma nova edição. O que acontece é que eles estão num processo de, provavelmente, chamamento para uma nova instituição executar. O Centro Brasil Design é candidato também a fazer a 4ª edição, que nós fizemos as 3 primeiras edições, e eu acredito que, se voltar a acontecer, ele vai acontecer nos mesmos moldes do anterior, que era assim, empresários. Era um edital, era um chamamento público, as empresas se candidatavam a participar. Só para vocês terem uma ideia, num primeiro chamamento a gente teve 1.000 empresas e 200 vagas. Então a gente percebe que as empresas querem participar de uma movimentação para ajudar nas suas embalagens, né? E foi muito bacana porque esse mecanismo filtrou as empresas, então, e essas 200 empresas no primeiro momento receberam todo o suporte, visitas de consultores, capacitação, souberam como é o processo de design para que depois de um programa de Design Export ela possa fazer isso sozinha. A gente faz uma imersão na empresa e vai justamente saber se ela precisa realmente daquela embalagem, para qual mercado. E depois desse diagnóstico, a gente vai junto com a empresa fazer um briefing. E o que é o briefing? É saber pedir. Hoje em dia, o que as pessoas mais falam é, quando você não sabe pedir, qualquer coisa que te entreguem vai ser, né, ok. Então, a gente ensina o empresário a saber pedir, preencher um documento de briefing, onde ele coloque todas essas suas dores, essas demandas que ele quer, como o Luiz colocou, como o Paulo, tal. E a gente, com esse documento, faz 3 orçamentos, com escritórios no Brasil inteiro. Ou não, se o empresário quer só ali de Minas Gerais, só ali de Campinas, a gente só faz em Campinas. Isso dá para a gente um norte muito bacana, porque a gente pega escritórios do mercado, faz 3 orçamentos e junto com o empresário a gente escolhe o melhor prestador de serviço para fazer aquela embalagem. A Apex dá o suporte financeiro, então o empresário não precisa pagar esses serviços de design, só o que extrapola o teto, que na época foi R$18.000. Foi um bom valor para desenvolver projetos de design, principalmente para pequenas empresas, assim, para, sei lá, 3, 5 SKUs, né, tipos de embalagem. E o empresário tinha uma contrapartida para ele entrar no programa, ele pagava em torno de R$2.000, justamente para ter esse comprometimento, né, justamente por ser um programa do governo federal. E os resultados, o que mais nos impressionou foi esse trabalho coletivo, né, do empresário estar numa vitrine. Então, tinha um site onde o Olavo via o projeto dele, o Tiago, o empresário, também via o projeto dele, e todo mundo dando a visibilidade necessária, contando essas histórias. E com isso a gente tinha bons projetos e projetos executados, e o melhor, medindo quanto que esse dinheiro investido trouxe de resultado nas exportações daquela empresa. E daí é um ciclo virtuoso, né, Olavo e Tiago, porque quanto mais os empresários vendem, mais impostos arrecadam e a gente, né, e todo esse ciclo se fecha, principalmente com a imagem do Brasil sendo melhor vista lá fora, do produto brasileiro. Muito bem, Ana. Mais uma pergunta aqui, a Ana Regina, nossa técnica, algumas informações que hoje não devem ser esquecidas de menções nas embalagens, como cruelty-free, que é, né, não fazer mal para animais. Quando assim o produto for. Tem outros exemplos? Tem. Esse exemplo que eu dei da bandeira brasileira, por exemplo, né, da origem, da procedência, alguns produtos de origem amazônica, então, sempre evidenciando, os selos são muito importantes, se o produto é vegano, se é livre de lactose, livre de glúten, isso tudo faz parte do que a gente chama no design de hierarquia da informação. A gente está atendendo uma empresa agora de pipocas gourmet e que tem algumas informações que precisam ser evidenciadas.
informações como a palavra pipoca pronta é mais importante do que a marca da empresa. E a gente, como empresário, quer às vezes colocar no primeiro plano a nossa marca. Se a gente não tem ainda esse reconhecimento internacional, o que mais me importa não é colocar minha marca em primeiro plano, e sim o que é o produto, quais os selos, né? Como a Ana Regina colocou, e depois, lá no final, eu coloco a minha marca. E isso depois tem um constante crescimento. Depois que eu sou conhecido e reconhecido, eu posso evidenciar a minha marca. Ana, Mais mais alguma? Sim. Alguém quer falar? Desculpe. A Josi tem uma dúvida sobre inovação de embalagem terciária. Como transportar aparelhos com pintura eletrostática e proteger das intempéries da viagem, como maresia, umidade, etc. É um problema que nós temos como empresa aqui do núcleo. A Josi também é nossa técnica. Josi, é bem específico. A gente passou por vários problemas, e esse item tem que estar no briefing, né? Não adianta a gente ter a embalagem pronta e depois dar tratamento superficial para que ela, né, tente se resolver. É bem importante estar no briefing esse pedido dessas características, porque é o que vai determinar, talvez, a escolha do material, ou o tipo de acabamento, o tipo de pintura. A gente percebeu isso porque tinha uma empresa que a gente atendeu e que ela queria usar a mesma embalagem para transportar via aérea, terrestre e marítima. E às vezes a gente tem que pensar em embalagens diferentes, porque os custos são diferentes, a cubagem é diferente e as intempéries também. Não sei se respondeu, Josi. Cíntia Junqueira gostaria de saber qual a estratégia para a embalagem de produtos eletrônicos usados no campo, que serão abertos no campo. Não são químicos e que toda a embalagem é jogada fora. Por favor, Ana. A gente tem uma legislação, né, que prevê isso, e isso também tem que fazer parte do briefing, porque a gente também não pode, e também legislações diferentes, eu não sei se ela está falando de que país, né? O Brasil tem, por incrível que pareça, uma legislação bem forte em relação a isso. Só um complemento, Ana, desculpe, ela também quer saber em relação ao valor dessa embalagem, como pensar isso? O valor dessa embalagem, desculpe. Vocês lembram que os produtos químicos antes, principalmente os do campo, eram reaproveitados, né? E daí acabava dando contaminação, tal, justamente por esse reaproveitamento. Isso é proibido no Brasil. A gente precisa entender qual país de destino para saber se isso também é uma legislação lá. Em não sendo, a gente tem que utilizar boas práticas, já sabendo das restrições e dos perigos e das condicionantes que podem causar problema futuro, né? Porque não queremos também um processo em cima disso. Mas o mais importante, que é o gancho que eu vejo para essa pergunta da Cíntia, é que o que acontece conosco, empresários brasileiros. Eu tenho já uma embalagem para fornecer para o mercado nacional. Eu quero aproveitar essa mesma embalagem para o mercado internacional. Sejam embalagens ou sejam produtos, estão aí os extensionistas que não me deixam mentir. Eu querer exportar o excedente a partir de um câmbio favorável atual pode me trazer um problema bem sério. Primeiro, porque nem sempre o meu produto excedente aqui no Brasil vai chegar ou vai ser um produto requisitado, desejável, no país que eu acho que eu vou ter sucesso. Eu vou contar um exemplo bem rápido de uma empresa de cerâmica que queria exportar, ela tinha lá uma produção cerâmica e não conseguia dar vazão aqui no Brasil. Ela resolveu exportar lá para os Estados Unidos, né? Porque parece que é simples esse processo, e o quebrar cara uma vez na exportação vai me deixando retraído para não fazer de novo. Então, a importância do trabalho do PEX é riquíssimo nisso, para dar base e suporte para que essa exportação, seja ela a primeira, ela seja amparada para que não se tenham pontos negativos, né? Porque isso faz com que a gente fique realmente receoso. E essa empresa de cerâmica tentou exportar, mesmo com uma estrutura boa, e não conseguiu vender. E daí ela começou a fazer uma análise, e daí o escritório de design contratado percebeu que
a forma de colocar a cerâmica nos Estados Unidos é diferente do Brasil. O tipo de encaixe da cerâmica era diferente. Nos Estados Unidos, as pessoas não têm muitos prestadores de serviço de limpeza. Quem executa a limpeza da casa, né, são as donas de casa. Então, aquele produto cheio de ranhura, texturas que o Brasil adora, porque a gente tem uma ampla oferta de mão de obra para limpeza, não agradava o consumidor lá, que olhava aquele produto cerâmico bonito, mas cheio de textura, como é que vai limpar, como que vai instalar, não agradou. Então, essa empresa recolheu os seus produtos e desenvolveu um produto para o mercado americano, que tinha as características que o consumidor americano queria e, principalmente, fora essa abordagem técnica, buscou cores que o mercado americano mais utilizava em suas residências. Que a gente, assim, não vai falar agora de design, de interiores, arquitetura, mas a gente sabe que o perfil da casa americana é diferente do perfil da casa brasileira. Então, assim, voltando um pouquinho à pergunta da Cíntia, pensar um pouquinho nesse mercado destino, né, para saber das regras, legislação, e isso tem que estar no briefing para desenvolver, para não ter reaproveitamento, tem que ter formas e estratégias para que esse produto para o campo não seja reaproveitado, tenha informações, selos para a destinação final ser correta, para amparar a empresa de possíveis processos. Espero ter respondido, Cíntia. Ana, o Leonardo fez uma pergunta, uma curiosidade, Ana, com base nesse valor, seria possível desenvolver uma ou mais embalagens? Leonardo, eu vou pedir a gentileza, que eu estou com uma sequência enorme de mensagens aqui, eu queria que você especificasse melhor para a gente o que você estava dizendo com esse valor que você citou aqui. Por favor, se você puder abrir o microfone e explicar, eu agradeço. Boa noite. Boa noite, desculpe. Ana, quando você se referiu à questão do projeto em parceria com a Apex, em relação a esse valor que você citou, que eu não sei quando vai retornar e se vai, eu imagino que seja possível de fazer um bom trabalho em se tratando de embalagem com o valor dessa monta, né? Não querendo desvalorizar o trabalho do designer, enfim, da empresa que viria a fazer. Leonardo, a nossa experiência mostrou que com esse valor é possível fazer bons projetos, inclusive mais de uma embalagem, com certeza. É uma linha toda de embalagens, ou uma personalização toda de rótulos, ou embalagens primárias, secundárias e terciárias, embalagens que viram display. São vários SKUs que a gente chama, né, na área, que podem ser desenvolvidos, sim, com certeza. É uma média de preço, né? Utilizada há 2, 3 anos atrás. Luiz Ramos, vamos correr um pouco aqui, tem mais 15 minutos. Mais importante que os selos são as certificações, que habilitam as empresas a utilizar esses selos e escolher dentre aqueles que mais apelo e diferenciação pode dar ao produto. Eu acho que é só uma observação aqui. Perfeito, é isso mesmo. Francisco, no caso de uma empresa que irá exportar para distribuidores internacionais, esses irão vender para grandes empresas apenas. Até que ponto a empresa precisa se preocupar com o design e embalagem neste caso, uma vez que não está lidando com o varejo? Excelente pergunta, Francisco. A gente tem várias empresas que são fornecedores, né? Não fornecedores, que enviam a matéria-prima, vamos chamar assim. A gente sabe que hoje o Brasil exporta containers de açaí, chega nos Estados Unidos, eles fracionam em caixinhas e a gente volta a comprar. E essas caixinhas custam 10 vezes mais do que aquele container que a gente mandou. Esse produto, vamos chamar assim, a granel, que as empresas grandes vão vender, eles também precisam estar bem acondicionados, eles precisam ter essa segurança de quem vai comprar, porque muitas vezes, vocês já escutaram isso, os produtos são devolvidos. O Tiago vai lembrar bem, inclusive, lá da região do Vale de São Francisco, que é um grande exportador de frutas, a gente teve empresas que tiveram containers que não chegaram em Roterdã, não desembarcaram em Roterdã, de uvas finíssimas, produzida lá no Vale de São Francisco, justamente porque a embalagem que acondicionava uma grande quantidade de uvas, não era o fracionadinho de meio quilo pronto para consumo final, tiveram
o container voltou justamente porque a embalagem de transporte, vamos chamar assim, não de venda, para ainda ser vendido depois, tinha danificado o produto. Perfeito. Pois não? Ana, Márcio agora. Ana, uma pergunta: as embalagens primárias e secundárias precisam também chamar a atenção dos intermediários, parceiros comerciais, distribuidores? Essa é uma pergunta. Ou é mais estratégia concentrar esforços na embalagem que o consumidor final verá? Eu vou dar a minha opinião e o que os compradores estão falando também. Eu preciso de um pacote de soluções. Eu quero, aquele exemplo que eu dei da Nutella em sachê, né, os sachêzinhos de, sei lá, 5, 10 gramas, eles vêm numa embalagem, né, que acondiciona todos os sachês. Eu preciso fornecer mecanismos para aquele produto de varejo fique bem numa prateleira, fique bem numa gôndola. E cada vez mais a preocupação dessa exposição do produto é de responsabilidade da empresa. Porque se eu tiver que mandar para a empresa ainda providenciar um display ou uma forma de deixá-los de forma agradável e bem vendável, eu vou estar criando um empecilho. E eu, como empresa, quero facilitar essa venda. Eu quero vender uma vez e daqui 15 dias quero vender de novo, né? E eu só vou vender de novo se esse produto estiver bem exposto. Então, pensar na embalagem, nesse kit de embalagens, não só na primária, mas na secundária e terciária, é bem importante. Felipe Voza, Ana, utilizo latas personalizadas com fechamento hermético para meus produtos. Inclusive ganhou o Prêmio Brasileiro de Embalagem no quesito design em 2018. Gostaria de realizar algumas mudanças perdão. Vocês poderiam me ajudar? Com certeza, Felipe. Se você já tem aí a experiência de ter utilizado latas com essa personalização e esse fechamento que eu acho que é realmente sensacional e uma patente internacional brasileira, a gente pode te ajudar a conectar com o escritório de design para estampar talvez essa lata, se eu entendi corretamente, com que chame mais atenção ou com uma hierarquia atrativa. Com certeza, é só me procurar. Muito bem. Mais alguma pergunta? Por gentileza, fiquem à vontade. Temos mais aí 9 minutos. Ana, eu agradeço aí a sua participação brilhante, a sua apresentação foi fantástica, visualmente fantástica, com conteúdo. Você é uma pessoa que tem uma expertise fantástica. Não vejo a hora de sair daqui, lá na minha despensa, ver se eu sou capaz de abrir algumas embalagens que estão ali. Eu acho que é um exercício que todos nós faremos. Eu queria agradecer a APP Campinas, a Associação de Publicidade aqui de Campinas, que fez uma divulgação. Também agradecer aos alunos de embalagens do MBA da FACAMP, né, que foram avisados aí, provavelmente pode ter alguns alunos aqui. Agradecer de novo aí, né, o centro que nos permitiu fazer esse tipo de apresentação, a todos os técnicos que me acompanham, ao pessoal do apoio, a própria Apex, ou seja, todo mundo que faz com que esses eventos sejam viáveis, né? E, obviamente, a todos vocês que estão participando e estão aqui conosco, nós tivemos um pico aí de 44 participantes, que é um número fantástico, porque o tema também é fantástico e a apresentadora, a instrutora também foi fantástica. Então, muito obrigado a todos. Volto a pedir que vocês preencham, por gentileza, a frequência, façam a nossa avaliação. Se possível, aí a nossa Ana Regina, se puder jogar novamente aí, ou o Gabriel, a avaliação com a lista de frequência, eu agradeço. Esse material vai ser disponibilizado aí no nosso canal do YouTube, que já está em confecção. Acabei de pegar um retorno do nosso pessoal aqui, ok? A avaliação, se você rolar um pouco a tela aí, eu vou ficar um tempo aqui esperando e você pode fazer a avaliação. É uma pergunta que me fizeram. Ana, muito obrigado. E até logo a todos. E, por favor, fiquem à vontade para procurar o PX Campinas com todos os nossos contatos, ok? Obrigada a todos, uma boa noite. Estou à disposição para um próximo bate-papo, tá? Olavo, Tiago, sucesso a todos os extensionistas do PX. É um projeto lindo e que precisa continuar forte. Um abraço para vocês. Obrigado a todos, obrigado, Ana. Até logo. Obrigado, Ana.